Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e hoje um encontro virtual ao vivo um pouquinho diferente. Na verdade, nesse encontro vai cair justamente na semana da prova, então por isso ele está sendo gravado, não está sendo ao vivo. Então hoje, de fato, não teremos ninguém podendo participar ao vivo. Mas, da mesma maneira como as demais encontros ao vivo, não tivemos nenhuma mensagem solicitando algum auxílio, solicitando alguma explicação mais detalhada de algum ponto. E por isso, então, eu vou discorrer sobre a unidade 4 desse nosso material e tentar trazer algumas informações importantes para vocês acerca do que foi exposto nessa unidade 4, ok? Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisem, vocês tiverem alguma dúvida em algum ponto, eu posso explicar para vocês individualmente, ou gravar um vídeo para todos, enfim, me coloco à disposição, mas preciso que vocês manifestem-se caso necessitem de algum auxílio, ok? Então vamos lá, gente, eu estou aqui no material de vocês, tá? Vou compartilhar a tela, beleza? Ó. Então vou até aumentar um pouquinho o zoom para que vocês possam exatamente o que vocês já visualizam, ok? Então só vou aumentar o zoom em 150% para o texto ficar maior aqui para que vocês acompanhem. Então essa unidade objetiva aplicar o fundamento da análise custo, volume e lucro, compreender a margem de contribuição, ferramenta importantíssima para encontrar outros aspectos importantes como ponto de equilíbrio, alavancagem operacional, margem de segurança e também o método de fixação de preço baseado em custo, na demanda, na concorrência e na sua aplicabilidade. Então vamos lá. Primeiro conceito que a gente vê é o de margem de contribuição. O que é o conceito de margem de contribuição? Margem de contribuição é o que efetivamente sobra para a empresa pagar os custos e despesas fixas. Então, quando você produz alguma coisa, quando você vende alguma coisa, tem aqueles gastos que incorridos justamente para fazer essa venda, para fazer a produção e a venda desse produto, ou seja, aqueles gastos variáveis que necessariamente são necessários para a produção e venda daquele bem. Não estamos falando dos gastos estruturais, que daí seriam os gastos fixos. Estamos falando do gasto da matéria-prima, da mão de obra direta, das despesas variáveis, como comissão, imposto. Então, o que sobra desse preço de venda, do valor que você vendeu, depois de pagar esses gastos variáveis, tanto os custos quanto as despesas, é a margem de contribuição. Ou seja, a margem de contribuição é a margem que sobra para contribuir para o pagamento dos custos e despesas fixas da organização, beleza? Então, a Crepaldi diz o seguinte: a margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis do produto e representa a confrontação entre parcela do preço de venda que resta para a cobertura dos custos e despesas fixas e para a geração do lucro por produto vendido. Então a margem de contribuição não pode ser entendida como lucro, pois os custos fixos ainda não foram subtraídos do preço de venda. Em qualquer ramo de atividade, podendo ser comércio, indústria ou serviço, é possível e fácil apurar o valor e o percentual da margem de contribuição. Portanto, conhecer a margem de contribuição, mesmo antes das vendas serem realizadas, é fundamental para o planejamento de qualquer empresa, principalmente se considerarmos que pode ser fixada no momento do cálculo do preço de venda dos custos e ou serviços, ok? Então, qual que é a fórmula? Para preço de venda menos custos variáveis menos despesas variáveis. Ou então, em alguma literatura, você vai ver preço de venda menos custos e despesas variáveis, que dá no mesmo, né? Então, a margem de contribuição, preço de venda, custo variável e despesa variável. Mas por que a gente utiliza esse nome margem de contribuição? Margem porque é a diferença entre o valor da venda e os valores dos custos e das despesas específicas dessa venda, ou seja, valores que também conhecidos como custos e despesas variáveis da venda. Já a contribuição, porque representa o quanto o valor das vendas contribui para os pagamentos dos custos fixos e das despesas fixas e também gerar o lucro, ok? A razão de contribuição é a margem de contribuição dividida pelas vendas, ou seja, ou a margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda multiplicado por 100. Então a razão de contribuição, margem de contribuição dividido pelo preço de venda vezes 100. Representa igualmente a parte das vendas que cobrirá os custos e despesas fixas e originará o lucro
porém em termos percentuais. Representa também a parcela com que cada unidade monetária obtida com a venda dos produtos contribui para cobrir os custos e despesas fixas ou formar o lucro. Esse conceito é essencial para o planejamento estratégico e para a tomada de decisão. Então, qual é que é a diferença, na verdade, né? A diferença de margem de contribuição e razão de contribuição é simplesmente que a razão da contribuição está em termos percentuais, enquanto que a margem de contribuição está em termos unitários. Muitos autores também utilizam o conceito de margem de contribuição percentual para a razão de contribuição, ok? Aqui nós temos um exemplo, o preço de venda da cadeira A e da cadeira B, os custos e despesas variáveis e a margem de contribuição. Então, se a gente pegar 50 menos 10 menos 3, nós temos R$ 37,00. R$ 37,00 representa quantos por cento do preço de venda? 74%. Essa, então, é a minha razão de contribuição. 35 menos 8 menos 2,50 dá 24,50. 24,50 dividido por 35, temos uma razão de contribuição de 70%, ou então uma margem de contribuição percentual de 70%. E assim a gente chega também na cadeira C. 60 menos 20, né, menos 19, 15 e 4, dá 41. 41 dividido por 60 dá 68,33. Então, assim nós chegamos na razão de contribuição de cada um da margem de contribuição e razão da contribuição de cada uma das cadeiras vendidas, né? Então, se o gerente industrial tivesse que optar em fabricar uma das 3 cadeiras, qual que seria a melhor opção? Bem, logicamente que a razão da contribuição maior, margem de contribuição percentual, 74%. Diego, mas por que não optar então pela cadeira C, que tem o R$ 41,00 em vez de R$ 37,00? Bem, que para eu ter esse R$ 41,00 eu preciso de mais recursos, eu preciso investir mais. Então, em termos percentuais, é a nossa primeira decisão. Então, porque eu preciso de menos recursos para ter um ganho maior em percentual, beleza? Agora vamos ver esse outro exemplo da indústria Realiza. As despesas variáveis totais, as despesas fixas totais, os custos variáveis totais e os custos fixos totais e as vendas totais. Determinamos a margem de contribuição total. Acompanhe o raciocínio a seguir. Para determinar a margem de contribuição total, usaremos somente os dados das vendas, custos variáveis e despesas variáveis. As demais informações serão desprezadas. Então, eu vou pegar o preço de venda total, que seria as minhas vendas totais, 920 mil, menos os custos e despesas de vendas variáveis totais, que seria 345 de custo e 78, dá 497 mil. Então, 497 mil é a minha margem de contribuição total. Eu fiz toda a conta com os valores totais, não com os valores unitários. Já uma empresa industrial apresentou 59.840 de custos fixos e 60 de custos variáveis unitários. Considerando que o preço de venda unitário é de R$200, calcule a margem de contribuição unitária. Bem, aqui basta a gente pegar o 280 menos R$60 e nós temos a nossa margem de contribuição unitária. Não preciso pegar os custos fixos porque eles não fazem parte do nosso cálculo de margem de contribuição, ok, gente? Então, assim, gente, o importante, a margem de contribuição é uma das principais uma das principais informações que a gente utiliza para a contabilidade gerencial. O que é a contabilidade gerencial? É aquela contabilidade utilizada para apoio ao processo decisório. A partir do momento que você tem a margem de contribuição definida, você consegue identificar qual que seria teu melhor portfólio de venda, qual que deve ser o produto que você deve incentivar a venda para melhorar a sua lucratividade, qual que deve ser, devo terceirizar ou não parte da produção, qual o valor mínimo que eu posso chegar no processo licitatório. Então a margem de contribuição ela te traz N informações por ela mesma.
Agora, se você utilizar ela para encontrar outro tipo de informação, ela é ainda mais interessante. Por exemplo, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o mínimo que a empresa precisa vender para atingir algum objetivo. Ponto de equilíbrio contábil, a gente tem o objetivo de não incorrer em prejuízo. Ponto de equilíbrio financeiro, a gente tem o objetivo de proteger o caixa. E ponto de equilíbrio econômico, a gente tem o objetivo de o quanto que a empresa precisa vender para alcançar o lucro desejado. Então, esses 3 pontos de equilíbrio, nós conseguimos alcançar eles justamente pela divisão dos custos e despesas fixas, mais a sua variável, que cada um dos pontos de equilíbrio tem, dividido pela margem de contribuição. E se eu utilizar a margem de contribuição percentual, eu chego nesse montante em reais, nesse ponto de equilíbrio em reais, e se eu usar a margem de contribuição unitária, eu chego em unidades vendidas, tá? Então, vamos ver aqui o que diz o nosso material. Na análise custo, volume, lucro, o início é a determinação do ponto de equilíbrio de uma empresa, sendo o ponto no qual a receita de vendas é adequada para cobrir todos os custos da manufatura e vender o produto, mas sem obter o lucro. Desse modo, para alcançar o equilíbrio nas linhas de produção ou serviço no departamento, deverá ser recalculado o volume de vendas necessários para cobrir os custos, saber como usar corretamente essa informação e entender como os custos reagem às mudanças de volume. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente aquele ponto em que a intersecção entre as retas da receita total com os custos totais. Então, a partir daquele momento, você começa a obter o lucro. É uma consequência direta do comportamento dos custos diante do volume de atividade. Eis o conceito mais simples do ponto de equilíbrio. É o ponto em que a receita é igual ao custo total, que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, encontramos o ponto de equilíbrio, quando as vendas se igualam aos custos e despesas totais. A empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Então aqui tem uma simulação de 0 unidades até 8 unidades. Os custos variáveis são de R$3 cada um. Obviamente, a cada unidade produzida ele acrescenta R$3. De 3 vai para 6, de 6 vai para 9 e assim sucessivamente. 3 até 24, de 1 até 8. Se eu não produzir nada, não tem um custo variável. O meu custo fixo é de R$60. Então, independente do volume produzido, meu custo fixo é de R$60. O meu custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, 60, 63, 66, 69, 72. E a minha receita é, meu preço de venda é de R$15 por produto, né? Então, se eu não vender nada, eu não vou ter nada. Mas se eu vender um, eu tenho R$15 de receita, se eu vender 2, eu tenho 30 e assim sucessivamente, né? Meu lucro ou prejuízo é a minha receita menos o meu custo total. Então, se eu vender nada, eu vou ter só o custo fixo, R$60. Então, R$60 de prejuízo. Se eu vender uma unidade, bem, eu tenho R$15 de receita, eu tenho 60 do custo fixo e 3 do custo variável, 63 de custo total. Ainda devo 48, ainda tenho de prejuízo 48. Se eu vender 2 unidades, vou ter de prejuízo R$36. Se eu vender 3 unidades, vou ter de prejuízo R$24. Se eu vender 4 unidades, tenho prejuízo R$12. Agora, se eu vender 5, eu tenho um lucro igual a 0. O que significa isso? Bem, a partir da quinta unidade, ou melhor, a partir da sexta unidade é que eu tenho lucro. Até a quinta unidade, quando eu cheguei na quinta unidade, eu simplesmente empatei a conta, fiquei no 0 a 0, ok? E como que eu chego nesse valor sem ter que fazer essa simulação? Muito simples, gente. Eu vou pegar o meu custo fixo, R$60, dividido pela minha margem de contribuição. Qual que é a minha margem de contribuição? Bem, se a gente pegar aqui na unidade 1, meu preço de venda é 15 e meu custo variável é 13. Então, 15 menos 13 é igual a 12. 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, tá aqui, 5 é meu ponto de equilíbrio. Compreenderam? Meu ponto de equilíbrio é o custo de despesas fixas dividido por minha margem de contribuição unitária. Beleza? Ah, Diego, mas você disse que dava para chegar também em valores monetários. Dá sim, gente.
Só que a diferença é que, em vez de utilizar a margem de contribuição unitária, eu vou usar a margem de contribuição percentual, ou a razão de contribuição, como vocês preferirem. Então, se a minha margem de contribuição é de 12, né? 12 representa quanto de 15? 12 dividido por 15 é igual a 80%, certo? 0,8. Então, eu vou ter aqui R$60 dividido por 0,8. Dá R$75. R$75 está aqui, ó. A minha receita em 5 dá R$75. Compreenderam a diferença dos dois? Basta mudar a margem de contribuição unitária para a margem de contribuição percentual e você deixa de ter o valor em unidades e passa a ter o valor em faturamento, ok? Dito isso, vamos ver. Ó, nesse exemplo, então, encontramos o ponto de equilíbrio com 5 unidades produzidas da seguinte forma. Custo variável. A partir do momento que eu não produzo nada, né, não tenho nada, ele é zero. Vou produzindo, vai aumentando o meu custo variável. O meu custo fixo, ele é constante ao longo do tempo. O meu custo total é a soma da linha do custo variável com o custo fixo. Então, ele vem nessa linha. A minha receita de venda, ó, custos fixos, custos variáveis. Minha receita de venda, quando ela ultrapassa essa intersecção, é que ela começa a gerar lucro. Ó, aqui, ó, lucro. Perfeito? Então, a análise do ponto de equilíbrio é fundamental nas decisões referentes a investimentos, planejamento de controle do lucro, lançamento ou corte dos produtos e análise das alterações de preço de venda, conforme o comportamento do mercado. Quando nos referimos a ponto de equilíbrio, temos que lembrar as seguintes formas de cálculo: ponto de equilíbrio contábil ou operacional, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro ou de caixa. Ponto de equilíbrio contábil ou operacional é o mínimo que devemos vender em um determinado período de tempo para que nossas operações não deem prejuízo. Poderá ser calculado em calculado em quantidade ou valor, ok? Então, preço de venda 64, custo variável 24, despesas variáveis 8, meu custo fixo de R$288. Então, meu ponto de equilíbrio contábil é o custos e despesas fixas mais as custos e despesas fixas, né? Custo fixo mais despesas fixas dividido por margem de contribuição. Detalhe, tá, gente? Como aqui está escrito, na mesma linha, né? A gente precisaria ter um parênteses aqui, porque primeiro você soma custo fixo mais as despesas fixas, tá? Então, custos e despesas fixas, para depois dividir a margem de contribuição. Senão vocês vão errar o cálculo, tá? Primeiro, resolve essa parte aqui, o numerador, custo fixo mais despesas fixas. Depois vocês dividam por margem de contribuição, tá? Então, vamos calcular a margem de contribuição. Preço de venda menos os custos e despesas variáveis. R$64 era meu preço de venda, R$24 era meu custo variável e R$8 era minha despesa variável. Então, a minha margem de contribuição é de R$32. Então, custos fixos mais despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Meus custos fixos foram de R$288, não temos despesas fixas. Dividido, então, por R$32, que foi a minha margem de contribuição, chegamos a 9 unidades. Qual o ponto de equilíbrio em valor ou qual o faturamento no ponto de equilíbrio? Muito simples, é só multiplicar, então, o 9 pelo preço unitário. 9 unidades vezes 64, R$576. Então, 576 é o mínimo que a empresa precisa vender para conseguir bancar a sua estrutura, ou seja, para não ter prejuízo. Agora, verificaremos se realmente o resultado será igual a zero. Então, vamos confrontar essa situação. R$576, os custos e despesas variáveis multiplicados por 9. Então, temos uma margem de contribuição igual a 288. O custo fixo é igual a 288, então o resultado de fato é igual a zero, né? Aqui a gente tem a demonstração dos custos e despesas variáveis, era R$24 e era R$8, 24 vezes 9, 216, 9 vezes 8, R$72. Então a soma dos dois, 288. Então, assim, a primeira meta que uma empresa deve ter, assim, o primeiro objetivo deve justamente não incorrer em prejuízo. Principalmente empresas que estão iniciando agora, muitas vezes elas
permanece por um bom tempo dando prejuízo, né, até conseguir se pagar. Então, o primeiro objetivo geralmente é o ponto de equilíbrio contábil. Quanto que a empresa precisa vender para não incorrer o prejuízo. O segundo objetivo deve ser o quê? Ela remunerar o capital dos sócios. Ela pagar o sócio. Afinal, ninguém abre uma empresa para ficar com ela sem dar lucro, né? Senão a gente inventava outra coisa. Então, o ponto de equilíbrio econômico é quanto que a empresa precisa vender para dar o lucro desejado ao acionista. E como que a gente vê isso? Usando a mesma estrutura de gastos acima, só que objetivando então um lucro de R$ 128. Então a gente tem o preço de venda de 88, o custo variável de 24, despesas variáveis de 8 e o custo fixo de 544. Vamos achar a margem de contribuição, 88 menos 32, né? 24 menos 8, 88 menos 32, nós temos então R$ 56. Ponto de equilíbrio econômico, custo fixa mais despesas fixas mais o lucro desejado. A soma disso dividido pela minha margem de contribuição. Custo fixo de 544, não tenho despesa fixa. E o meu lucro desejado de R$ 128. Então, 128 reais, 544 mais 128 dividido por 56, temos então um ponto de equilíbrio econômico de 12 unidades. Então, 12 unidades é o mínimo que eu preciso vender para que eu seja capaz de gerar um lucro de R$ 128 para o meu acionista. Então, temos aqui a demonstração, 12 vezes 88, que é o meu preço de venda, dá 1.056. Então, 1.056 menos os custos de despesas variáveis, que seria 12 vezes 32, dá 384. A minha margem de contribuição é de 672, o meu custo fixo é de 544, então eu chego no meu resultado de 128, ok? Agora, o ponto de equilíbrio financeiro ou de caixa, ele desconsidera algumas contas que de fato a gente não paga, elas não impactam caixa, como a depreciação, por exemplo. É quando, dentro dos custos fixos, existem variações patrimoniais que não significam desembolsos para a empresa, mas que, de acordo com os princípios contábeis, geralmente aceitos, devem figurar no resultado do exercício. São confrontadas com as receitas porque contribuíram para a constituição dela. Um exemplo clássico é a depreciação. Então, imaginem que essa empresa tem R$ 88 de preço de venda, 24 de custo variável, 8 de despesa variável, custo fixo de 504, mas R$ 32 de depreciação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desconsiderar essa depreciação no cálculo. Ou seja, na parte do numerador, nós vamos pegar o custo fixo menos a depreciação dividido pela margem de contribuição. A margem de contribuição a gente já sabe. Preço de venda, R$ 88, menos o custo de despesa variável, menos 32, dá R$ 56. Então, custo fixo mais despesa fixa menos a minha variação de caixa, ou no caso a minha depreciação, eu vou dividir então pela margem de contribuição. 536 é meu custo fixo, menos R$ 32 que é a minha variação do caixa, a minha variação patrimonial, aliás, que é a minha depreciação, dividido por 56. Então, nós temos 9 vezes 88, R$ 792. Então, eu preciso vender R$ 792 reais, ou 9 unidades, para que a minha empresa não seja afetada no caixa dela, ok? Observe que esse valor aqui é inferior se a gente não tivesse, se fosse o ponto de equilíbrio contábil nessa situação, porque no ponto de equilíbrio contábil a gente paga a depreciação. No ponto de equilíbrio financeiro a gente não paga a depreciação, ok? Então, algumas limitações na análise do ponto de equilíbrio. Na análise das relações custo, volume e lucro, deverão ser levados em consideração os seguintes aspectos. A variação de componente. Considerar a mudança no preço sem influência nos demais componentes. Na realidade, quando se muda um componente, pode-se mudar o outro, porque vai mudar a margem de contribuição, né? Custos fixos e variáveis. Geralmente, o comportamento do custo fixo não é tão constante, e o custo variável tem certos aspectos que variam nem sempre proporcionalmente ao volume. E análise estatística, as próprias dificuldades existentes na montagem dos dados para análise não levam em consideração todo o dinamismo envolvido
nas empresas no dia a dia de negócios, ok? Então assim, gente, identificamos a margem de contribuição, quanto que cada produto deixa para a empresa, deixa para ajudar a empresa a pagar os custos e despesas fixas. Identificamos os pontos de equilíbrio da empresa, ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Então, agora a gente pode identificar a alavancagem operacional. O que é a alavancagem operacional, Diego? É justamente o quanto que uma variação na minha receita impacta no meu lucro. Como isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. A alavancagem operacional é a variação obtida no lucro operacional a partir de uma variação do volume de receitas, considerando os efeitos dos custos fixos. Normalmente, o aumento no volume das receitas será acompanhado por um aumento no volume dos custos variáveis, porém, os custos fixos se manterão inalterados. O que é o grau de alavancagem? É o índice que mede as diferenças das variações do lucro em função das variações do volume de vendas. Então, o grau de alavancagem operacional, o que é? A variação percentual do lucro operacional dividido pela variação percentual da receita de vendas. Vamos a um exemplo. Uma empresa que tem 300 mil de receita em um lucro de 180 mil reais e no segundo período apresentou 360 e um lucro operacional de 250 mil reais, ela vai ter qual grau de alavancagem? Bem, primeiro momento é a gente verificar qual que foi essa variação de 60 reais aqui, de 300 para 360 mil. Quantos por cento que ela alterou? 20%, ok? E o lucro operacional de 180 foi para 250. Bem, 250 menos 180, 70 mil reais. Uma variação de 70 mil reais dentro de 180 mil reais. Teve uma variação, então, de 38,89%. Agora, vamos usar a 38 dividido por 20. 38 dividido por 20, 1,94. Significa o quê? Que a cada alteração, a cada percentual alterado na minha receita, vai ter uma alteração de 1,94 no meu lucro. E não importa se for 20%, 30%, 40%, 50%. Sempre vai ser 1,94, até que se mude essa estrutura, né? Então, observamos que o valor encontrado é maior que 1 e podemos dizer que houve uma alavancagem operacional. A interpretação é que para cada 1% de aumento nas vendas, haverá um aumento de 1,94 no resultado operacional. Como que isso é na prática? A gente tem um DRE aqui, tem uma variação negativa de 20% e uma variação positiva de 10%. Então, quando nós temos uma diminuição nas vendas, ele diminui o resultado 1,94 vezes. Se a gente aumenta, ele também aumenta em 1,94 vezes, sempre no mesmo índice, tá? Vamos ver se esse é o mesmo caso, né? Primeiro, se é do 1,94. O gestor da empresa Lisa Less deseja saber qual a alavancagem operacional com aumento de 10% e diminuição nas vendas de 20%. Com aumento de 10%, conhecendo a variação percentual da receita do lucro operacional, com aumento de 10%, a receita de 30 mil para 33 mil dá 3 mil reais. Então, 3 mil reais de 30 mil, 10%. E o lucro operacional de 3.700 para 5.800 dá 2.100. 2.100 de 3.700 dá 56%. Então, o grau de alavancagem é de 5,67. 5,67 o grau de alavancagem da empresa. Então, uma variação negativa também impactará em 5,67. Vamos ver? Para cada um aumento nas vendas, haverá um aumento de 5,68 do resultado operacional. Com o aumento de 10% nas vendas, os custos e despesas variáveis também aumentam. Os custos e despesas fixas, por sofrerem variações em seus valores, são diluídos pela elevação do volume de vendas, resultando em maiores variações no resultado operacional. Quanto maior o grau de alavancagem, maior a participação de custos fixos e despesas fixas na estrutura de resultados e também maior o risco operacional. Por que maior também o risco operacional? Como a gente viu, ele aumenta em 5,68% se houver um aumento nas vendas, mas ele também aumenta o prejuízo se tiver um resultado, ele diminui também se houver uma redução nas vendas, né? Então aqui a gente tem a prova disso. Uma redução de 20%, ele vai dar também uma alteração
no grau de alavancagem operacional. Então, deu aqui de 4,32. Com a diminuição das vendas, a empresa será incapaz de cobrir seus custos e despesas fixas, apresentando um prejuízo operacional. O prejuízo ocorreu em função da diminuição das vendas e as despesas fixas e os custos fixos se mantiveram inalterados. A alavancagem operacional representa o efeito que o aumento ou diminuição na quantidade de vendas provocará no lucro da empresa. É muito útil para projeções de resultado, conforme demonstrado na atividade aplicada e em diversos níveis de atividade de vendas mantidas, constantes, despesas fixas, custos fixos, entre outros, ok? Então, esta é a nossa 3.700 para 500. Ó, gente, eu estava preocupado ali, ó, porque aqui eu vi que o resultado aqui deu 4,32, mas o resultado também deveria ser 5,68. Daí eu fui verificar o que estava de errado aqui. É que na verdade de 3.700 para 500 negativos não é 3.200, né? Na verdade, ó, é 4.200. Então 4.200 dividido por 3.700. 4.200 dividido por 3.700. A minha calculadora não está funcionando, desculpa. 4.200 dividido por 3.700 dá 100 vezes 100, né? Dá 113,51. Então, 113,51 dividido por 20 dá o 56768, ok? Então, só esse detalhe que aqui no material tá equivocado, que seria 4.200, tá? 500, a diferença entre 500 negativo para 3.700 positivo é de 4.200. Então, deu uma alteração aqui para 113%. 113 dividido por 20 dá 5,67, que é exatamente o mesmo valor que dava aqui em cima, porque não altera tanto para cima quanto para baixo, ele é sempre o mesmo valor. Então, isso é uma observação importante para vocês, ok? Por fim, margem de segurança é justamente a diferença entre o valor que eu tenho alcançado com o meu ponto de equilíbrio. Então, preço de venda menos custo variável menos despesas variáveis, a gente tem a margem de contribuição unitária. Ponto de equilíbrio em quantidades, R$ 61,00. A margem de segurança em unidades, então quanto que ela vendeu? 89 unidades. Ou melhor, ela vendeu 150 unidades a mais, 150 unidades. 150 menos a quantidade vendida no ponto de equilíbrio, 61. 150 menos 61 igual 89 unidades de margem de segurança. Então, ela tem também em percentuais, a gente consegue chegar a 59,33% das vendas é a margem de segurança dela. O que ela vendeu acima do ponto de equilíbrio. Isso é a margem de segurança. Estou acelerando um pouquinho aqui porque já deu nosso tempo. Mas a margem de segurança é o quanto que ela vende acima do ponto de equilíbrio. Depois vocês podem dar mais uma olhadinha aqui. Na formação do preço de venda, nós temos um vídeo que explica bem. E baseado em custo, nós temos com base no custo por absorção e com base no custo variável. Não vou conseguir abordar nesse momento, mas tem 2 vídeos aqui com a aplicação do markup e fica mais claro para vocês também. Perfeito, gente? Então, meu muito obrigado. Se alguém precisar de alguma coisa, por favor, me procure, me manda mensagem que eu possa auxiliar. Só não queria deixar o tempo aqui ainda mais extenso do que o combinado. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima. Boa prova para vocês. Tchau, tchau.